Galera, é o seguinte, hein? Encontraram o furo de roteiro mais bizarro da Quarta Grande Guerra Ninja e eu vim trazer pra vocês esse conteúdo aqui, certo? Ó, vídeo aqui do canal dos meus manos aí do Konoha Chronicles, fazia um tempo que eu não trazia, e pega o tema, o furo de roteiro mais bizarro da Quarta Grande Guerra Ninja, certo? Bora ver qual que é essas ideias que eu tô deveras intrigado. Eu já vou deixar o like e bora começar essa análise aqui. Eu sei que tem a ver com a Segunda Guerra, demorou 2 dias, mas pra gente pareceu uma eternidade. Então bora ver isso aqui e tecer alguns comentários pontuais. O arco da guerra em Naruto é gigantesco e representa cerca de 1/4 de toda a história do mangá. Mas quem assistiu só o anime provavelmente teve uma experiência muito pior por causa do excesso de fillers. No mangá, o ritmo é bem mais rápido. Decorrer da guerra tem bastante filler. Pra vocês terem uma noção, decorrer da guerra tem os filler de Naruto clássico. O que torna tudo ainda Mas também tem uns filler que ajudam a esclarecer muita coisa, viu? mais interessante. Mesmo que esse arco ainda seja super divisível, é claro, tem pessoas que gostam e tem outras que não. Então já comenta aí, você gosta ou não gosta do arco da Quarta Grande Guerra Ninja? Boa tese pra começar aqui, né? A nossa brincadeira. Apesar dele ter diversos problemas e alguns furos de roteiro, tem um ponto específico que eu não explorei ainda aqui no canal, que é o tempo que a Quarta Grande Guerra Ninja realmente durou dentro do universo da história. E a resposta pra isso é algo muito sinistro, porque a guerra inteira durou menos de 2 dias. E eu não tô zoando, foram menos de 48 horas, não chegou nem a completar 2 dias. Eu acho que foi 2 dias e 1 noite, né? Bagulho assim. E mesmo assim, ocupou 177 capítulos do mangá, e isso é exatamente 1/4 de Naruto, que... É porque aconteceu muita coisa também, né, rapaziada? Tipo, aconteceu muita coisa no mesmo momento, só que em lugares diferentes. Não dava pra pôr na mesma página do mangá. E pra você que não sabe, tem ao todo, juntando com o clássico, 700 capítulos. Bastante, a guerra tá? começa em si no capítulo 515 e vai até o 692. Eu sei que muita gente vai duvidar disso, porque parece que durou uma eternidade, mas dá pra ver claramente quando a gente analisa a cronologia da obra. Tudo começa com a Aliança Ninja se formando lá na Vila da Nuvem, com os 5 Kage se reunindo e traçando estratégias. Pra mim, ali já começou a guerra. Quando o Obito declara lá na reunião, é mais confirmação ainda. Os batalhões são enviados para o norte e o Gaara faz aquele discurso clássico para todo mundo. Como tudo que acontece depois acaba se desenrolando nesse mesmo dia, dá pra supor que o discurso aconteceu pela manhã. Enquanto o discurso rola, a unidade avançada com o Kankuro e o Sai já estão em combate com o Deidara e o Sasori, que estavam reanimados pelo Edo Tensei. Foi o primeiro conflito da guerra. Eu acho que foi o segundo. Pra mim, o primeiro conflito já da guerra é aquela treta do Tobi na cúpula dos 5 Kages, que ele declara a guerra, tá ligado? Aí depois, sim. Mas o Zakatsu que foi os primeiros, né? Depois disso, tudo se desenrola muito rápido. O Kakashi enfrenta os Abusa e o Haku, o Darui enfrenta os irmãos Kinkaku e Ginkaku. Essa luta do Darui é top, mostra o quão poderoso é o Darui. E o Darui é... Mano, pra mim o Darui tanca... Não que ganha, tá? Mas chega no nível de Kakashi, tá? Informação pra você aí. Não vou cravar que ganha porque é maluquice, mas que tá no mesmo nível ali, bem perto, tá? Mifune luta contra o Hanzo, que é uma luta até bem interessante, inclusive tem um vídeo aqui no perfil sobre ela. E o trio Ino Chikacho enfrenta o Asuma reanimado. Tudo isso ainda é no primeiro dia da guerra. No mangá, esses eventos são contados em cerca de 20 capítulos, mas no anime parecem que são uma eternidade. Do capítulo 535 até o Esse Choji aqui também tá muito poderoso. 537, o céu começa a escurecer e a gente vê o fim do primeiro dia, e é aí que o Naruto descobre sobre a guerra e sai da Ilha Tartaruga. Nesse momento, o Obito utiliza o Gedo Mazo e acaba com o campo de batalha. E aqui vem uma informação que muita gente deixa passar. Ambos os lados perderam 50% das suas forças já no primeiro dia. Caraca. E isso é uma loucura, porque nunca existiu uma guerra, nem na ficção, muito menos na vida real, em que 2 exércitos perdessem metade dos seus soldados em menos de 12 horas de luta. Foram cerca de 40 mil ninjas da Aliança Shinobi mortos e 50 mil clones do Zetsu destruídos. Isso deixa claro que o Kishimoto queria acelerar um pouco a história, porque se a guerra durasse Caraca, isso aí eu não sabia não. mais alguns dias, não ia sobrar absolutamente ninguém no campo de batalha.
Até que faz sentido os Zetsus brancos morrerem em massa, já que eles são clones descartáveis. Mas humanos é tenso, né? E o único que a gente conhece é o Neji. Mas os ninjas da Aliança perderem 40 mil em um único dia, e não foi nem um único, mas sim metade de um, mostra que ninguém ali sabia o que era recuar estrategicamente. Isso é um problema de construção do mundo de Naruto, porque parece que mataram muita gente logo no primeiro dia, só pra dar um senso de urgência e também impacto. O Orochimaru sabe o que é recuar nesse esquema aí. Depois disso, vem a primeira noite da guerra. Nela, os Zetsus começam a se transformar em membros da Aliança Shinobi e tentam se infiltrar em diversos acampamentos. Naruto e o Killer Bee conseguem fugir da Ilha Tartaruga, enfrentando Haikage e a Tsunade. É, tá de noite já, tá de noite. Tá no começo da noite, né? Aí na madrugada mesmo acontece aquela treta do Obito Rikudo, o Madara Rikudo. E aí, se eu não me engano, é pela manhã, aí faz o Tsukuyomi, amanhecendo é a treta da Kaguya, né? Acabam deixando eles irem depois de verem o quão são capazes, e isso vai dos capítulos 538 ao 544, que termina com o Obito invocando os Jinchurikis reanimados ao nascer do sol, deixando claro que o primeiro dia Ao nascer do sol? e noite acabam ali. Oxe. Ah, tá. Então aqui já foi uma noite. Oxe, mas não é de noite que eles lutam contra o Obito? 38 ao 500 Peraí, cadê? Aqui tá de quão noite. são capazes, e isso vai dos capítulos 538 ao 544, que termina com o Obito invocando os Jinchurikis reanimados ao nascer do sol, deixando claro que o primeiro dia e noite acabam ali. Oxe, caraca, essa primeira noite passou rapidão, hein? Então foi 2 dias, 2 noites. No começo do segundo dia, a gente tem a luta entre o exército da 4ª divisão, liderado pelo Gaara e também pelo Onoki, contra os Kages reanimados, e no capítulo 548 a gente vê o sol nascendo mais uma vez, quando o Itachi e o Nagato estão prestes a enfrentar o Naruto e o Killer Bee. Caraca, mano. Ou seja, aí o segundo dia começou. Mano, então os caras teve que lutar contra o Madara depois de um dia de guerra. E aqui a coisa melhora muito, porque a segunda metade da guerra é muito mais interessante do que a primeira. É quando o Madara aparece de verdade e os combates ganham muito peso. Madara contra os 5 Kages, Kabuto contra Itachi e Sasuke, Obito contra Naruto, Killer Bee, Gai e Kakashi. A essa altura, o ritmo melhora muito e as lutas são mais importantes. A gente não sabe exatamente quando o segundo dia termina, porque muitas lutas, como a do Kabuto contra o Itachi, aconteceram em cavernas, então não dá pra ver o céu. Mas quando a gente volta a ver o lado de fora, Tá de noite na ainda. luta dos Kages contra o Madara, ainda está escuro. Então, o segundo dia já virou noite por volta do capítulo 580. A partir daí, a noite vai até o fim da guerra no capítulo 692, quando o sol finalmente aparece de novo. Durante a noite do segundo dia, que durou entre 8 a 10 horas no universo da história... Nossa, então essa noite do segundo dia foi a noite que mais demorou pra passar, né? Porque várias coisas aconteceram nela. Aconteceu uma quantidade absurda de eventos. Uhum. É de longe o maior volume de acontecimentos condensados no intervalo de tão pouco tempo em um mangá. É nessa janela que o Madara chega pra lutar ao lado do Obito contra o Kakashi, o Gai, o Naruto e o Bee, e eles criam o 10 Caudas. A Aliança Ninja se une pra tentar enfrentá-lo e, enquanto isso, o Sasuke traz o Orochimaru de volta ao jogo e ressuscita os 4 primeiros Hokages. Lembrando que existe um furo de roteiro mais bizarro da Quarta Grande Guerra Ninja que eu quero saber, hein, Konoha Crônica? Eu tô esperando. Mas tá interessante. Também rola o flashback do Hashirama com o Madara. Os 5 Kages aparecem no campo de batalha novamente, o 10 Caudas continua um caos, e a gente tem também Kakashi versus Obito. Isso aí foi de noite, né? O Obito vira um Jinchuriki e tudo mais, ou seja, essa segunda metade da guerra é literalmente uma bagunça condensada. É que, tipo assim, se essa já é a segunda metade e vai acontecer tudo o que vai acontecer... Caraca, a primeira metade foi até suave, né? Como eu disse no início do vídeo, tem pessoas que não gostam, principalmente por ser uma bagunça, e tem outras que não gostam por causa da Kaguya. Mas, pra mim, a luta entre o Naruto e o Sasuke que vem depois de tudo isso é outra história, é literalmente outro arco. Quando a guerra termina, de verdade, no capítulo 692, o Sasuke sela as bestas com cauda na lua do Shibaku Tensei e o sol começa a nascer novamente. Não, pulou a parte do Madara, pulou a parte do Obito Rikudo, não, Obito Rikudo, pulou a parte do Madara toda, velho. Mas enfim, foi a madruga, ó.
Eles começaram de manhã do dia anterior, aí teve a noite, aí teve a noite anterior do anterior. Aí amanheceu. Aí anoiteceu com a parte final da segunda noite, que é a parte da luta do Madara, do Obito, que aconteceu muita coisa. Aí nessa manhã, o Madara vira Kaguya e rola a treta da Kaguya. Na manhã desse dia, que tá completando 48 horas, tem a treta do Naruto contra o Sasuke. Ou seja, o fim da guerra coincide com o fim da segunda noite, encerrando um conflito que durou menos de 2 dias completos, ou seja, menos de 48 horas. Eu vejo como 2 dias quase completos, né? Tipo assim, menos de 48 horas. Quantas horas? 46 horas, tá ligado? Pensando friamente, é estranho que o maior evento do universo ninja, o confronto final da história de toda a civilização shinobi, dure tão pouco. A gente sabe que 40 mil ninjas morreram só no primeiro dia, mas considerando o estrago causado no segundo, o Madara jogando 2 meteoros, Bijudamas sendo lançadas pra todo lado, o Neji morrendo e centenas de Olha o tanto de ninja que morreu, velho. outros eventos, é bem possível que o exército da Aliança tenha terminado com menos de 10 mil ninjas vivos. Talvez até menos. Mas no mangá não acabam especificando pra gente e isso é realmente uma pena. E o problema central de tudo isso é que essa decisão do Kishimoto de fazer a guerra durar só 2 dias no universo da história simplesmente não funciona bem, porque ele poderia ter É o furo de roteiro agora? escrito a mesma quantidade de capítulos, ou até menos, e feito parecer que a guerra durou mais tempo. Do jeito que ficou, tudo parece muito corrido. Obviamente, foi trágico, porque muita gente morreu, então teve Não, mas é basicamente uma guerra contra 3 caras, pô. Kabuto, Madara e Obito, pô. E uma parte do Tensei, tudo simultâneo. Então foi muita coisa simultânea, não foi uma coisa intercalada da outra. Foi muito simultâneo. Então há de ter a possibilidade de ter sido realmente curta, porque aconteceu tudo no mesmo lugar, tipo, tudo ao mesmo tempo em lugares diferentes. sim impacto. Imagina, Só que quando a gente pensa nas guerras que realmente marcaram a humanidade, elas foram bem longas e longas o isso é bastante verdade. para mudar a vida de toda uma população, não só dos soldados do campo de batalha. Agora pensa como isso foi sentido por quem ficou de fora. Por exemplo, o talvez não tenha sido tão neurose, né? Konohamaru, ele é um genin. E por mais que tenha aquele OVA em que ele vira um Chunin, que não é canon, ele não participou da guerra, nem os civis. Só Chunins pra cima foram convocados, ou seja, quem ficou na vila só notou menos movimento de ninjas no primeiro dia e no segundo começou a ouvir umas explosões à distância. Talvez viram alguns clarões no céu, E os Tsukuyomi, que entrou nas vilas tudo, alastrando. mas não passou disso. Só que se você não foi diretamente atingido por uma Bijudama, sua vida continuou normal. Aí no final da segunda noite, você caiu num sono infinito por causa do Tsukuyomi do Madara, e enquanto Naruto e o Sasuke passam o dia seguinte desfazendo o Genjutsu, as pessoas estão curtindo um belo sonho É uma chapação fortíssima. feito pelo Tsukuyomi Infinito. Uhum. É praticamente o oposto da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados britânicos diziam que estariam de volta no Natal e acabaram lutando por 4 anos seguidos. Não, maluquice. A Primeira Guerra foi um colapso global, o ápice do século de tensões, e a Quarta Grande Guerra Ninja deveria ter sido nessa escala dentro do universo de Naruto. Só que não foi. Ela passou rápido demais, como se fosse só mais um fim de semana intenso. Obviamente, mudanças aconteceram. As 5 grandes nações passaram a cooperar umas com as outras, os líderes acabaram se tornando aliados depois de enfrentarem juntos um inimigo em comum, mas isso tudo em um intervalo tão curto parece um pouco forçado. São países que se odiavam há quase um século e que viram toda essa rivalidade evaporar em apenas 2 dias. Parece fácil demais e é por isso que essa guerra, mesmo com lutas épicas e momentos extremamente incríveis, não tem o peso que deveria ter. Tem sim, para. Claro que tem. Agora que eu já deixei claro que a guerra durou menos de 2 dias, a coisa fica ainda mais absurda Agora vai vir o furo? quando a gente começa a comparar com outras partes da própria história de Naruto. Por exemplo, a gente não sabe exatamente Aí, ó, a terceira grande guerra ninja no mangá. Ó os 1000 ninjas aí que o Minato derrotou sozinho. Porque o pelotão dele já tinha ido de Vasco da Gama. quanto tempo durou cada uma das guerras anteriores, mas só com arcos de flashback como o do Kakashi e do Obito, Isso aí foi um dia. lá em Kakashi Gaiden,
dá pra perceber que a terceira Grande Guerra Ninja foi muito mais longa. Não, mas aí é porque, tipo assim, querendo ou não, dá pra entender porque essas guerras são mais longas, porque são guerras com menos ninjas e guerras mais estratégicas, tá ligado? Eram pelotões estratégicos e etc. Então a guerra tendia a acontecer de forma bem mais lenta. Agora a Quarta Grande Guerra Ninja, embora tivesse sido com muito mais ninjas, era bem simples. Ali tem uma penca de Zetsu, ali tem uma penca de Dotensei e aqui tem os Shinobi. Vão lá e destruam eles, tá ligado? Então meio que tipo assim, a Quarta Grande Guerra Ninja foram várias batalhas simultâneas. Já a primeira, a segunda e a terceira foram menos batalhas, porém não foram simultâneas, tá ligado? Acontecia uma aqui de manhã, aí tinha todo um planejamento estratégico, aí acontecia outra de noite, em lugares estratégicos e com a menor frequência de batalha. Na Quarta Grande Guerra Ninja, foi várias batalhas, tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Tudo contra o mesmo inimigo. Nas outras guerras eram vilas distintas. Tipo assim, vai ter uma treta aqui da vila da nuvem contra a folha. Aí tem uma treta da pedra contra a areia contra a folha, tá ligado? Aí, pá, não sei o que, essas paradas, tipo assim, são outras vilas, outros territórios estratégicos, etc. Na Quarta Grande Guerra Ninja foi uma penca de Zetsu, uma penca de Dotensei, tudo contra a Aliança Shinobi. Aí depois foi Obito contra a Aliança Shinobi, Madara contra a Aliança Shinobi. Então foram guerras mais veladas. Não foram tão guerras, não foi uma guerra territorial. Foi meio que guerra pela vida e pela morte, mesmo quem ficar de pé primeiro ganhou, tá ligado? Não é territorial, não tem como. Na Quarta Grande Guerra Ninja não tinha muito como forçar a recuar. Então, meio que, tipo, as guerras rolou tudo uma em cima da outra mesmo, os conflitos, tá ligado? Isso tudo numa missão considerada pequena, que era só destruir uma ponte. E pra piorar, o exame Chunin, sendo mais específico a parte da Floresta da Morte, durou 5 dias inteiros dentro do universo de Naruto. Caraca, foi 5 dias o exame Chunin, eu achei que tinha sido um só. Essa aí eu não sabia, não. Ou seja, só aquela parte do exame durou mais do que a Quarta Grande Guerra Ninja. E isso sem falar do arco do resgate ao Kazekage, quando o time do Kakashi levou 3 dias só pra viajar da Vila da Folha até a Vila da Areia. 3 dias de deslocamento entre as vilas. Isso é 1,5 vezes o tempo total da guerra. Só que o grande furo de roteiro é... Ah, agora vai vir um grande furo, hein? Como diabos os batalhões da Aliança Shinobi conseguiram se mover tão rápido? Eles estavam todos reunidos na Vila da Nuvem e no mesmo dia... E olha que a Vila da Nuvem é longão. Ah, aí que tá o furo, entendi. Poucas horas depois, eles já estavam no campo de batalha. A distância mostrada no mapa é comparável àquela entre a Vila da Folha e a Vila da Areia. Então não faz sentido. Tudo bem que os Hokages e também o Sasuke se moveram rápido nesse meio tempo. Mas a gente tá falando de um exército inteiro composto por Chunins comuns. A grande maioria nem tem jutsus avançados de deslocamento, por exemplo. De qualquer maneira... Tá aí. Aí você trouxe um bom ponto que eu me abstenho. Não seria difícil implementar algo que complementasse essas informações. Mesmo que a narrativa Um balão, né? E de balão... seguisse num ritmo rápido, bastaria mostrar o tempo real passando. Podiam ter explorado certas cidades situadas em outros lugares, dilemas populacionais e coisas do tipo. E se, passando pano aqui, mas e se a guerra começa a ser contada mesmo depois que eles se espalham no campo de batalha, não quando o Gaara dá aquele discurso motivacional? Pode ter essa. Mas, enfim... tem muita coisa pra falar, eu acho que eu ainda resumi bastante. Esse foi o ponto que eu queria trazer. A guerra foi grande demais em escala, personagens e consequências pra ter durado só 2 dias. Isso tirou muito do peso dramático que ela deveria ter. Não tirou não, mas eu entendo o ponto. Pra mim me pegou mesmo essa ideia aí. Pros caras da Vila da Folha, pros caras ir pra Vila da Folha até a Vila da Nuvem foi 5 dias, como que os caras em meia hora chegou no campo de batalha e se espalhou? Porque foi o que eu falei. Ah, o Gema. Aqui, olha só. Na guerra. Queria ter visto uma luta dele. Mas, enfim. Deveriam ter explicado isso, né? Como que eles se espalharam tanto. Depois se espalharam, eu entendo por que ser rápido. Mas essa questão aí de como eles se espalharam tão rápido é boa. E é uma pena porque ela tinha um potencial gigantesco para ser a maior guerra e também o maior arco de todo o universo de Naruto. No mais é isso, se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Konoha Chronicles.
Konoha Chronicles muito bolado, valeu aí por mais um vídeo, mano, trazendo essa questão aí, ó. O furo de roteiro mais bizarro da Quarta Grande Guerra Ninja. Dito isso, o maior furo de roteiro da Quarta Grande Guerra Ninja é como que os ninjas chegaram no campo de batalha, sendo que tava todos no mesmo lugar e a distância pra chegar é de dias. Fica aí essa questão, né? Tá aí a única coisa que eu não consigo de fato responder, mas eu quero saber a sua opinião. Tem mais alguma outra tese? Tem mais algum outro furo de roteiro? Tem alguma justificativa pra coisas que falam que é furo de roteiro? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Quero saber também o que você achou da Quarta Grande Guerra Ninja. Eu particularmente gostei, mas não acho que é o melhor arco. O melhor arco é aquela da Akatsuki ali, o de Pen é foda, não tem jeito, é o melhor de todos. Gosto também do arco de resgate ao Sasuke. A guerra em questões de magnitude é gigantesca, mostra uma par de ninja. Como narrativa, não é lá tudo isso, mas pelo menos trouxe muito shinobi maneiro para as telinhas pra gente poder admirar as suas habilidades. Então quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários e deixe o seu like também, não se esqueça, porque fortalece bastante o nosso trampo, valeu? Confira mais vídeos aqui do canal Camus Play, que tem lançamento quase todo dia, e ativa o sininho para não perder nem um. Valeu? Por aqui eu vou indo nessa, eu vou deixar o vídeo original do Konoha Chronicles aqui na descrição, ok? Tamo junto, é só o começo, o mundo é nosso, fé em Deus que ele é justo.